eu sei que você teria algumas novas informações do que se trata. Então, na verdade, Sônia, antes de começar, gente, boa tarde. Eu acho que, Sônia, parabéns. Eu acho que você já foi mais do que elogiada, eu acho, com esse furo. É um trabalho de toda uma produção que merece todo o meu respeito. Toda a minha equipe da qual vocês fazem Não é parte, todo o meu né? respeito, toda minha admiração. Mas vamos lá. É o seguinte, hoje o que mais me chamou a atenção foi a questão dos R$5.000, da compra do celular. Quando eles fizeram, por aí você vê como o negócio é tão baixo, é tão inescrupuloso a situação, não eles eu estou dizendo, mas você percebe como é rasteira, porque eles tiveram todas as oportunidades durante a entrevista de falar assim, olha, uma coisa que me chateou, de repente poderiam ter entrado nessa história. Uma coisa que me chateou foi quando meu pai esteve internado, ela foi lá e comprou um celular de R$5.000. Eu não gostei dessa atitude, porque eles tiveram todas as oportunidades para comentar sobre isso. Agora eles esperam ela ter um direito de resposta para jogar primeiro na entrevista, falar, não, tá tudo bem, ela é super bem-vinda. A gente reconhece a importância. Reconhecemos a importância dela na vida do meu pai. Eu sei que meu pai gostava dela e de outras mulheres, enfim. Porém, ela sempre será muito bem-vinda aqui. Não, espera, já que já está com a oportunidade na mão, já lá com cabrinha na tua frente, abre a história, fala a verdade, olha, nós não gostamos por isso, isso e isso, e ponto final, entendeu? Agora, esperar ela vir para depois jogar isso, me desculpe, quem cai em credibilidade realmente são os filhos, não ela, porque ela está no papel dela, ou seja, de viúva, de namorada, ou seja, de qualquer outra coisa que vocês queiram chamar que o valha, mas ela está no direito dela, ela pode realmente se expor. Agora, existem muitas coisas chegaram para mim ontem, muitos boatos, enfim, muitas historinhas que começaram a brotar, né? Sabe? E uma das histórias que me chamou muito a atenção ontem é que existe uma possibilidade da filha do Marcelo Rezende, a Patrícia, não ser registrada pelo pai. Então isso significa o quê? Ele aceitou a filha, eu falo de novo e friso, uma possibilidade, tá? Dela não ser registrada pelo pai. Por quê? Porque ele a reconheceu amistosamente, como se fosse recebeu ela em casa. Ela é a cara dele. Sim, ela é a cara dele. Sim, é a cara isso dele. sim. Mas isso não, tanto que ele mesmo falava, né? Minha filha, tá? Que ele reconheceu. Sim. Mas se a gente fosse levar realmente pro lado jurídico da história, como eles estão fazendo tanta questão, como que fica essa interrogação também, sabe? E outra coisa que também é bom, Vladimir, para você, para nós aqui do A Tarde é Sua, que a gente trabalha muito afinco para fazer esse programa acontecer também, obviamente, né, sem dizer com a maestria da apresentadora, eu acredito muito da seguinte forma: isso foi bom para aqueles que ficaram chacoalhando a gente, caçoando das nossas histórias quando nós trazemos para o ar, falando sobre tudo que estava acontecendo, só que nós noticiávamos, mas nós não falávamos, não é que nós não falávamos a verdade do que estava acontecendo, nós poupávamos algumas atitudes em respeito a algumas informações, em respeito ao próprio Marcelo Rezende. Sabe, em prol à família, em prol aos filhos. Então, quando nós falávamos, todo mundo caía em cima. Bando de... estão malucos, estão inventando, caçoando, e enfim, falando que a gente estava até dando barrigada no programa. Agora, vocês viram a verdade, né? Então, porque tudo que nós dissemos aqui, enquanto a internação do Marcelo Rezende, foi realmente desvendado ontem. Né? Então agora percebam que não adianta ficar fazendo campanhazinha em internet, indo atrás dos outros, ou então confiando demais em algumas outras pessoas também. Vocês podem confiar também o que vocês quiserem, porém a gente trabalha com afinco. Eu acho que é isso que vale a pena, sabe? É isso, Sônia, eu acredito muito, eu precisava fazer esse desabafo, porque... E que desabafo. Porque realmente não foi fácil, entendeu? A gente sabe, porque quer ou não, você começa a receber ataque em internet, mas eu acho que a melhor coisa que existe é a gente ter a informação.
né? Porque a gente tem a informação em ponto final. Pode xingar, pode sapatear, pode tirar a roupa, pode fazer o que quiser, pisar em cima, ficar louco, enfim, porque nós temos a informação. Então faz, só que como você disse isso, eu aprendi muito com você durante essa minha trajetória, com você, é que a verdade sempre aparece. Mas isso com certeza, né? E o tempo é o senhor da verdade, realmente. Então, nessa situação toda triste, vocês viram o que foi mostrado ontem aqui no nosso programa. Tem a história da chave, da fechadura, né? Que também foi onde houve uma contradição muito séria aí. E vocês vão ver agora, se você não viu ontem, como é que ela descreve essa história, porque realmente tudo aconteceu muito antes do Marcelo ter falecido. Vamos ver. E aí, que eu não vou entrar a fundo, até em respeito ao Marcelo, pela memória do Marcelo, não vou, prefiro pular esse terror que eu vivi, né, desde quando ele foi internado. Mas foi uma briga ali, não foi? Foram pra cima de você, não foi? Sim. E aí eu só conseguia, nesse dia, né, que ele foi internado na terça-feira, depois desse episódio, eu pedi para que me levasse embora, eu não queria mais ficar ali, então eu não consegui ver ele mais, né, e me tiraram dali. Eu falei, eu preciso pegar as minhas coisas para eu poder sair, eu não quero ficar ali. Primeiro, hospital, isso eu pedi para sair dali e me tiraram, né? Os assessores do Geraldo me tiraram dali, inclusive o próprio Geraldo, do hospital. Porque eu não queria mais ficar ali naquele momento. Não tinha mais ambiente, né? Não, eu não queria ficar mesmo naquele momento. E nós fomos, eu, Geraldo e os assessores, fomos embora. Isso já era tardinha, assim. E aí eu falei, eu preciso pegar as minhas coisas. E aí nós fizemos isso. O Geraldo perguntou, quer pegar depois? Eu falei, não, meu amigo, eu quero pegar agora. E aí, como o Geraldo tinha biometria... você está falando pegar suas coisas da casa dele? Você saiu do hospital disposta a pegar suas coisas e ir embora? Sim. Porque pelo que aconteceu lá. Eu não preciso. Acho que, né? Enfim. Não. E nós fomos, eu estava no carro do Geraldo, que é o mesmo carro que o Marcelo tem. Então eu não entrei na casa do Marcelo com o carro do Marcelo. Eu entrei com o Geraldo, porque ele tinha biometria, acompanhada de mais 4 assessores do Geraldo. E fomos para poder retirar as minhas coisas. Quando nós chegamos lá, a casa estava ok, a chave, eu entrei, a porta principal. Mas quando nós chegamos para poder pegar a mala, porque quem mora com uma pessoa há 5 meses, não tem pouquinha coisa. Lá. Exatamente, você mudou para lá, né? Então, eu me olhei, quando eu olhei, olhei para uma assessora e falei assim, vamos ter que pegar a mala, vamos lá, e fomos. Inclusive, de imediato entrou só eu e ela. Sônia, quando eu comecei a pôr a mão nas maçanetas que davam acesso onde tinha mala, eu tô trancado. Quer dizer, a porta principal abria, estava aberta, mas dentro da casa estava tudo trancado. Tudo trancado. Eu não tinha acesso. E esse dia ele tinha sido internado. Na terça-feira. Não tem a ver com aquela história que eles contaram, que eles colocaram fechaduras depois que o pai morreu. Não. Então eu precisava de bala. Claro. Aí procuramos até saco de lixo, não tinha, estava todos os acessos trancados. Eu falei para a assessora, chama o Geraldo. Ela me viu chorando muito. Claro. Não sabe, ficou meio, né? E chamou o Geraldo. Aí ele veio, calmo, porque me viu daquele jeito. Sim. Olhou para mim e falou, calma. E aí nós pegamos as minhas coisas no braço. E botando na mala da caminhonete. Porque vocês conseguiram abrir a porta para você pegar as suas coisas? Você pegou... O acesso principal da casa e o quarto estavam abertos.
justamente, retira suas coisas. Entendi. O resto todo da casa trancada. Tipo, retira suas coisas. Né? Eu tenho 45 anos de idade, ninguém precisa me ensinar. E aí eu vendo aqui, você não tinha como pegar uma mala, não tava um saco de lixo. Não tinha. E assim, pessoas que comprovam isso, que viram. Quando eu vi o Geraldo chorando, eu comecei a chorar também. Porque se eu entrei ali dignamente, eu tenho que sair dignamente. Claro. E eles botando as minhas coisas na mala, porque não tinha onde botar. E eu... Porque era exatamente a informação que a gente tinha, que você chegou com o Geraldo, 2 assessores, né, tiraram as coisas e saíram de lá chorando, que o Geraldo saiu de lá chorando mesmo. E foi exatamente isso, como a gente falou. Foi. E aí ele... E que vocês estavam carregando as coisas mesmo, nos de braços. Braço. Então eu entrei acompanhada. Para amanhã ou mais tarde não falar que eu entrei, né? Claro. E na verdade eu não consegui nem ter acesso a mala nenhuma. Porque 5 meses eu tinha bastante coisas lá para serem retiradas. Tem coisa minha até que ficou lá, que eu nem sei, mas porque eu guardava coisas também no quarto dele, no closet, enfim. E aí nós pegamos as coisas nas mãos, nos braços, eu e o Geraldo e mais os assessores, e fomos colocando no porta-malas do carro dele. Então... Porque de lá você ia para casa do Geraldo. Sim. Isso? Tá. Não tinha mais sentido eu ficar lá. Primeiro porque ele não estava, e aquilo ia me dar um vazio enorme. Segundo porque eu estava me defendendo. Claro. Né? Prestaram bem atenção, estava se defendendo. Pois é. Né? Tinha alguma coisa ali que depois foi configurada numa ameaça, que ela tem como provar que foi realizada, e já a gente vai mostrar para vocês também, tá? Mas agora vamos aliviar, falar de coisa que é legal aqui para sua vida, coisa boa. Vamos falar dos destaques do Rede TV News com a jornalista Salete Lemos. Boa tarde, Salete. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. O Rede TV News começa já, 7h30 da noite, hoje comigo, Salete Lemos, e com Boris Casoy. Nós vamos mostrar para vocês como foi o dia no Rio de Janeiro, depois que as Forças Armadas deixaram a favela da Rocinha. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, a permanência do Exército na comunidade não é mais necessária, porque tivemos a fuga do traficante Rogério 157. Agora, mesmo com a saída dos militares, a população segue tensa. Você vai ver também, traficantes metralharam um fast food na zona norte do Rio de Janeiro. Dentro do estabelecimento estavam crianças, adultos e idosos. O motivo de tanta violência? A recusa de um funcionário em entregar 40 sanduíches de graça aos bandidos. Agora, se você pensa que já viu de tudo, olha só essa história que aconteceu em Guarulhos, aqui em São Paulo. A polícia investiga uma série de roubos de rodas e pneus no aeroporto de Cumbica. Nos últimos 5 dias, 5 carros apareceram assim, como você está vendo. Os detalhes desta e outras histórias você acompanha no Rede TV News, comigo e com Boris Casoy, 7h30 da noite. Nós esperamos você. Tá ok, Salete. 7h30 da noite, Salete Lemos, Boris Casoy, Rede TV News, os destaques do Brasil e do mundo, né? Eu fico pensando, você chega cansado de viagem longa, voo, alfândega, aquelas coisas, vai para o estacionamento, louco para pegar seu carro e ir embora para casa, não tem pneu. Não tem. Não tem, tá lá, levaram. Como é que pode, gente? Onde mais a gente vai chegar? É complicado, tão caro, viu? Né? Exatamente. Aí você vê todo mundo, não precisa mais do exército, tô lá na Rocinha, não é porque o chefão foi capturado, é porque ele fugiu, entendeu? É tudo, é como se falou, é o cachorro, não, é o rabo abanando. É o poste fazendo um xixi no cachorro. No cachorro, é o rabo abanando o cachorro também. Olha, é rir para não chorar de verdade, viu? Bom, voltando aqui ao nosso assunto, Vladimir Alves, daqui a pouco a gente vai falar da história da ameaça. Então, essa questão da chave, né, da fechadura, as pessoas estão também se manifestando através das redes sociais. Sim. E estão falando, tem gente falando assim, mas filhos são para sempre.
mas gratidão também. Sim, amor também, claro. né? Tanto filhos quanto Olha, pessoas, a gente não humanidade. tá discutindo dor de filhos, Sim, luto de filhos, nada disso. Isso a gente já tinha falado lá atrás, né? Maior respeito por isso. Agora, o que se formou por trás, aí a gente fala para vocês e também se posiciona. A opinião é livre, né? E aí a gente questiona esse tipo de comportamento. E quando ela diz no final, e ela está sendo sincera, se fosse meu pai, eu teria dito pelo menos muito obrigado. A gente até tinha comentado isso aqui, era o mínimo, muito obrigado. Existe uma coisa chamada gratidão, né? Que eu acho que isso cabe em qualquer lugar. Se fosse meu pai, eu teria chamado, não teria só dado um celular. Se eu tivesse condições, Exatamente, né? eu teria dado um celular, eu teria chegado e falado, o que você está precisando? Eu sei que você abdicou. Eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Você não pode me dar essa resposta agora? Vai, pensa, daqui uma semana a gente se fala novamente. Porque eu acho que isso realmente é você ser grato. Eles perderam o pai, parece que perderam a educação e a referência de absolutamente tudo, sabe? Porque onde já se viu a menina abdica a sua vida, fica 5 meses com ele. Não interessa se todo mundo fala, ficou um ano e meio, não interessa. Ela disse que desde fevereiro, janeiro de 2016. Então, ponto. E é isso que provar, vale, né? E tem como provar. Então, o que acontece? A partir daí, eu acredito que nesses 5 meses que ela cuidou e ela realmente abriu mão da vida dela para cuidar do Marcelo Rezende, eu acho que é isso. Agora é falar, aí você vê a mesquinhez, sabe? Você não, é mesquinhez você discutir um celular no valor de 5 mil reais. Para se comunicar com o pai. Para vocês verem quanto que vale 5 mil reais. 5 mil reais hoje em dia é o valor de um celular. Entendeu? Foi isso que ela valeu na cabeça dos filhos, foi isso que a Lula Lacerda valeu para eles. É triste, porque é triste, né? Isso tudo que vem acontecendo, porque assim, é isso que o Felipe falou, não tem uma humanidade, não tem uma gratidão. A pessoa que conheceu o seu pai, teve com ele uma história de amor, um relacionamento, ele pede para que ela venha para São Paulo, que conviva com ele, ela abre mão da família, abre mão da filha, fica entre São Paulo e Rio, quando a filha pode vir por causa do colégio, vem para cá, quando ela pode. E aí nos últimos dias que ele precisa desse tratamento, precisa de pessoa para ir, porque para ir buscar o medicamento e para ir buscar o aparelho foram 80 mil reais. Exatamente, ela foi sozinha. Você não entrega 80 mil reais na mão de quem você não confia. Ela levou o cartão. Ela levou o cartão, então, mas de 80 mil. Mas você concorda? Agora, se ela quisesse, ela compraria 15 celulares Queria lá fora. baixar da empresa de telefonia. Lógico, né? lógico. Mas você confiar, tá aqui, vai lá, tem 80 mil, vai lá e compra o meu remédio, compra o meu... Porque quem foi? Foi ela. Ele escolheu a Lula Lacerda. Sim. E aí, nos últimos tempos, ela não tocou nesse assunto, mas foi uma coisa que me comoveu muito. Essa questão dele estar impossibilitado de tomar banho, de ele ter que ser... faz parte do ser humano. A pessoa come, a pessoa tem que fazer as suas necessidades. E ela limpar com lencinho umedecido. Você quer maior gratidão, maior prova de amor e respeito ao próximo? Aí chega outra pessoa e vem falar de celular. Agora essa maluquice, né, de colocar ele dentro de uma salmoura, que negócio é esse, gente? Esse povo tá maluco, sabe? Isso eu não sei. Carrega, leva pro hospital. Marcelo, não é churrasco você pegar uma pessoa e enfiar dentro da salmoura. Eu nunca ouvi falar nisso. Leva a pessoa pro pronto-socorro. Sabe, é muita irresponsabilidade. Essa história, ela tem detalhes esse é um outro lado da responsabilidade. Esse é um outro lado da história, esse tratamento alternativo, que com certeza vai render muita reportagem. E que Sônia já está sendo investigado. Já está sendo investigado, já está sendo investigado e talvez no domingo tenhamos alguma notícia a respeito disso. Exatamente. Nada vai ficar impune. Não pensem que morreu por aí, falar que foi só aquilo. Não, essa história tem desdobramento. Além da Lula Lacerda, algumas coisas muito sérias também acontecendo em toda a história do próprio programa do Cidade Alerta. Sim, e assim, gente, essa história do tratamento alternativo, a gente sabe, o Vlad está falando aí, que está sendo investigada e vai ser alvo de uma reportagem especial, né? Que logo, logo vocês vão ver no
perdoar, não vou falar mais nada do que isso, mas o pessoal não perdoa, acha que realmente houve, no mínimo, omissão e irresponsabilidade, como estava falando o Felipe, e a coisa vai ser levada até as últimas consequências, inclusive para evitar que outras pessoas possam passar pela mesma situação que o Marcelo passou. Então, essa parte já não nos diz mais respeito, é uma coisa de investigação e que está sendo feito pelo pessoal que é especialista nisso mesmo. A gente só está avisando que vocês vão saber e que essa história vai até o fim. A morte dele, da maneira como aconteceu, né? A decadência física, como ela veio se mostrando cada vez mais poderosa nessa reta final, e isso não vai ficar assim. Então, aguardem, a gente está só avisando vocês. Bom, teve a história que ela falou, eu não sei se a gente tem aí esse trechinho, que ela chegou a receber uma ameaça se ela desse uma entrevista. E ela fala, no momento que ela está conversando com a gente, ela fala, eu posso mostrar isso. E ela realmente deixou pra gente, para que mostrássemos para vocês. É esse trecho que ela está falando ou não? Então vamos ver, vamos ouvir ela falar primeiro, antes da gente ler a coisa? Não? Vocês não separaram o trecho? Tá bom. Olha aqui, no celular, né, pelo Zap, primeira pessoa diz assim para ela, é um dos filhos, tá? Oi, Lu, na emoção do momento, a Marcela, que é outra filha, esqueceu da senha do cartão da Previdência do meu pai. Você relembra para mim, obrigada? Ela fala, sim, claro, e ela passa a senha. Isso quer mostrar o quê, gente? Que eles sabiam como estava tudo nas mãos dela e como pediam para ela. Sabe? Eles pediram a senha do cartão da Previdência do pai, que estava nas mãos dela, porque estava tudo nas mãos dela. E ela prontamente disse, sim, claro. E ela passou o número, a gente tem um número, claro, que nós dublamos aí para vocês. Aí tem uma conversa de áudio e aí, né, vem essa parte aí. Lu, tô assistindo a Rede TV. Aqui, ó só. Você sabe que agradeço a companhia que você fez ao meu pai. Mas se você dar entrevista, teria que ser der entrevista, eu vou acionar o meu advogado. Tá vendo? Isso não é uma ameaça? Isso não é uma pressão para que ela não desse nenhum tipo de entrevista? Por quê? Por que os filhos podem falar e ela não podia contar o lado dela dessa história? Então, é uma ameaça de processo. Aí vem e diz, você sabe a importância que eu dei, é a mesma coisa falada na entrevista. Morde a sopa. Se der a entrevista, eu vou acionar o meu advogado. Ela não viveu com ele, ela não cuidou dele, ela não pode falar em relação a absolutamente nada. A versão oficial é a dos filhos, só que não colou, né? Não colou com pressão, sem pressão, não colou. E tudo veio à tona realmente. Então, tá aí. Isso é coisa que se faça, sabe? Que Deus me livre. E mostra, né, como eles sabiam que ela cuidava de tudo, que ela tinha todos os cartões e como ela passava todas as informações. E se ela quisesse ali, ela poderia falar, não vou passar. Exatamente. Vocês viram, ela passou na hora que eles pediram, na hora. Gente, olha, vamos ficando aqui. Olha, onde a gente parou, deixa eu só mostrar que tem uma postagem da Lu hoje, ela se manifestou não só naquela resposta ao filho, no caso do celular, mas também postou uma mensagem que, né, meio enigmática, mas um belo sorriso abre portas, mas é o caráter que as mantém abertas. Uma ótima reflexão. Inteligência para poucos e sabedoria para muitos, escreveu ela, mandando um recado, mas sem especificar para quem. Para bom entendedor, bingo é letra, certo? Os fãs. Aí, ó, como ela postou, um belo sorriso abre portas, mas é o caráter que as mantém abertas, e isso é a mais absoluta verdade, viu, gente? Bom, olha, falando, você terminou de falar o que você queria falar? Terminei. Tá, porque tem a história Tem essa história da mensagem que deixaram para ela, eu acho que isso ficou esclarecido, né? Como eles tinham noção de tudo que ela fazia realmente e como ela passava para eles tudo aquilo que eles pediam, inclusive senha de conta de previdência do pai. Tá? Agora, essa história, eu acho que eles podem parar com a campanha contra a Lu, porque ela já deixou muito claro que ela não quer absolutamente nada. Em relação aos direitos que ela poderia ter... O que eu acho muito injusto, inclusive. Eu acho. Tá.
Agora é o seguinte, você quer girar agora e a gente comenta depois? Então vamos fazer o seguinte, vamos girar e aí na volta eu explico para vocês que direito ela tem sim, independente da vontade da família. Vamos lá. Bom, de volta aqui ao nosso programa, não é? O pessoal tá pedindo para ver a mensagem que nós mostramos aqui, que a Lu passou para a gente, sobre se ela desse entrevista, o filho acionaria o advogado. Antes disso, vamos ver como ela falou. Ela deu essa declaração para a gente ontem. Vamos lá. Era isso e que mais que eu queria esclarecer? Não a história do velório, sim, né, de vocês entrarem de mãos dadas, dos filhos não terem se aproximado, só se aproximou no final, quando viu você conversando com a Cíntia, porque eles não queriam que você desse nenhum tipo de entrevista. Eu recebi uma mensagem no nesse mês, não, no dia seguinte, né? No domingo. Falaram que estava assistindo o seu programa e que se eu desse algum tipo de entrevista, que ele ia acionar o advogado dele. Uma mensagem de pressão mesmo, sim, de ameaça. Se der uma entrevista vai ser processada, é assim que a gente pode traduzir. Quer dizer, eles puderam dar entrevista, já tinham gravado, inclusive. Sim. Mas vendo a gente falar que se você der, quer dizer, você não pode falar, a versão oficial deles é que teria que predominar. Eu falei, né, porque nisso tudo, Sônia, muitas pessoas viram, né, quem é fã mesmo, as pessoas perceberam, né, que eu fui, o que eu representei. Eu, na verdade, não estou querendo nada, eu não pedi nada, eu não estou pleiteando nada, eu queria que ele estivesse aqui. É isso, né? E tá aí a essa mensagem a qual ela se referiu, é exatamente isso. Lá em cima pede senha do cartão do pai, ela passa e embaixo, talvez tenha sido um outro dia, Lu, tô assistindo. Eles não tinham nenhum contato praticamente com ela, mas sabiam chamar de Lu, não de Luciana, né? Então, na verdade, existia uma convivência. Todo assistindo a Rede TV, você sabe que agradeço a companhia que fez ao meu pai, mas se você dar entrevista, eu vou acionar o meu advogado. É isso. Então essa era a pressão a qual ela tinha se referido, para a gente mostrar que não era só uma coisa falada. Ela disse, eu tenho como provar, e ela está provando isso. Agora, falar em relação ao direito que ela teria, que ela tem, segundo os advogados que quiseram, inclusive, conversar com a gente. Muitos especialistas ligaram para mim, para a nossa produção, querendo explicar essa história. Porque não é assim, você não precisa analisar esse relacionamento só do ponto de vista união estável, ou um casamento, ou pela duração do tempo, né, em que eles ficaram juntos. Não. Se for por aí, ela não tem direito a nada, a não ser que os tais carros estejam realmente no nome dela, aí seria dela uma coisa inquestionável, mas não é por aí. Por onde é que ela tem direitos que ela poderia exigir na justiça e que fariam com que ela tivesse um amparo agora, já que ela saiu dessa história com uma das mãos na frente e a outra atrás. Ela saiu sem nenhum tostão, sem nenhum amparo. Não que ela quisesse alguma coisa, mas ela precisa. Ela largou tudo. Ela está desempregada. Ela tem família para sustentar. Ela tem a filha para criar e ela tem os pais que ela ajuda, né? Então, como é que fica a história? É assim? Ajudei, cuidei e agora ninguém vai me ajudar também a me reestruturar, eu poder voltar para os eixos e tocar minha vida daqui para frente? Não é assim. Segundo os advogados, a história é a seguinte: todo mundo que trabalhava naquela casa, né, tinha enfermeiros, tinha todo um suporte, tinha um mini quarto de UTI praticamente montado lá dentro, todos os recursos caso ele passasse mal. Todo mundo que estava lá cuidando dele nesse suporte clínico recebia por esse trabalho. A Lu, como passou com ele 5 meses, foi com ele para Uberlândia nas curas espirituais, nos tratamentos espirituais, passou semanas e semanas na clínica em Ribeirão Preto, no tratamento alternativo do Dr. Lair Ribeiro, morava com ele na mesma casa para poder cuidar dele durante 5 meses, 24 horas, todos os dias desses 5 meses, como ela esteve com ele no hospital, né? O que ela é? Se você for encarar isso de um ponto
ponto de vista profissional, você pode, ela é uma cuidadora. Ela teria direito a pedir um salário mensal equivalente ao de um cuidador profissional, 24 horas por dia, porque quem é cuidador não fica 24 horas por dia, tem turnos de tão pesado que é o trabalho, exige muito da pessoa, inclusive fisicamente, não é só emocionalmente. E aí ela teria esse direito de exigir da família ou de requerer da família na justiça o pagamento pelo trabalho dela como cuidadora, porque foi isso que ela foi dele, né? Com todas as horas extras, porque o período de cuidadora é de 8 horas, depois você é substituído por outro e depois por outro. Todas as pessoas que precisam de cuidador no momento de doença, no caso dele gravíssima, é assim que funciona. Então ela teria direito ao salário e mais, não é? Salário de mais 2 cuidadores, porque ela fez 3 turnos de 8 horas, na verdade. Então ela teria tudo isso para ser ressarcida então, ela seria na uma justiça. Cuidadora de 3 turnos. Ela seria 3 cuidadoras, na verdade. Ela cobria 3 turnos. Pesado, então ela hein? teria direito a 3 salários de cuidador, que eu nem imagino quanto seja o salário de um cuidador. Ela teria direito a salário de 3 cuidadores durante 5 meses que ela ficou ao lado dele. Isso ela pode requerer na justiça. E vou falar para vocês, com todas as chances, não é? Segundo os advogados, praticamente 100% de chances de ganhar esse dinheiro. E isso seria o ressarcimento, já que ela não teve nenhum muito obrigado, já que ela não teve nenhum agradecimento afetivo, ela teria esse dinheiro para tentar botar a vida dela nos eixos, porque ela está desempregada. Então, enquanto ela não termina o curso, né, ela não arruma um emprego efetivo, não volta ao que era antes dela conhecer o Marcelo, ou então pelo menos antes dele ficar doente, ela teria esse amparo, um dinheiro que não é de herança, um dinheiro que não é de ser tirado de cartão, um dinheiro que é dela por um trabalho que ela desenvolveu. E eu achei inteligentíssimo esse ponto de vista. Se é direito. Né? É uma coisa de merecimento. Ela trabalhou por isso. Ela cuidou dele durante todo esse tempo. Então ela teria direito a essa indenização, vamos dizer assim. Bom, já eu volto a saber o que o Felipe e o Vlad acham disso também. Mas olha, voltando aqui, o que vocês acharam disso, Vlad? Eu acho que, Sônia, se a lei permite, se é direito dela garantido, porque infelizmente agora, pela parte dos filhos, infelizmente, pelo que a gente vê, ela não está sendo reconhecida como nada. Então ela guarda, amparo, né? Então como ela guarda aí esse amor e essa história que ela viveu ao lado do Marcelo, se é lei, se é direito, ela tem que ir atrás e ser ressarcida e receber. Porque ela ficou sem trabalhar Vamos um ano e olhar meio. do ponto de vista profissional. Profissional. Amor, ok. Ela ama, ela mas ele morreu. Acabou. Mas não serve, tem mais, só para passar entendeu? a senha. Agora ela tem, agora ela tem que enfrentar a vida dela daqui pra frente. Eu, particularmente, se fosse filho, eu jamais iria esperar receber uma notificação para poder entrar com bom senso, defesa, né? alguma coisa. Eu entraria, sabendo dessa informação, eu entraria em contato e eu faria um acordo. Como quem diz assim, do que você está precisando? Eu trouxe aqui um dinheiro, tá aqui, olha, tanto seja lá 30, 40, 50 mil, seja lá o que for, levando em consideração, como a própria Sônia diz, 3 turnos de 3... de 8 horas. Ela teve o papel de 3 cuidadores. 3 salários. Isso. Então, assim, o que interessa nessa história toda, agora realmente agora ela tem um se amparo, aprumar. né? E a gente sabe que sem dinheiro não se vive, gente. Por mais que a gente fale, dinheiro não é nada, é mentira. Mentira. Não é que dinheiro seja tudo, né? Mas sem ele também, a gente não consegue viver. 1.198 o salário médio de um cuidador de idoso, dependendo da região, de 900 a 1.800. Tá, mas multiplica isso por 3. Então, dá 4 mil, dá 4 mil e pouco. Exatamente, arredonda para 5 mil, só 4, para a 20. gente ter uma ideia, 20 mil, mas os reais, benefícios, certo. fundo de garantia, Dá uns 13º, 30 mil, 40 mil. férias, ela se proporcionais. Vira, né? Dá um jeito. Olha, já vocês vão ver, porque o Marcelo, né, ele sentia que realmente estava chegando o momento da partida. Aí ele faz um pedido muito especial ao melhor amigo dele, mais que amigo, um irmão. E você vai ver qual foi esse pedido no último dia em que eles se viram, na última conversa que eles tiveram. E mais do que isso, tá?
eu vou falar para vocês uma coisa que o Geraldo está fazendo também. E tá todo mundo pedindo pra gente falar com o Geraldo. Gente, ele não vai falar, mas já eu explico também o porquê para vocês. Olha, aniversariante do dia aqui com a gente. Vamos ver aí o trechinho em que ela conta, não é, que no último dia que eles estiveram com o Marcelo no hospital, ele fez um pedido diretamente pro amigo irmão dele, o Geraldo Luiz. Vamos ver. Nós chegamos no hospital, talvez meia-noite, por aí. E entramos, porque aí o pessoal da noite, não sei se era mais, ou se estava autorizada, aí a gente também, nós conseguimos entrar, e aí foi a última vez que a gente viu ele. Deu para conversar? Deu. A gente chegou lá, ele tinha acabado de fazer um procedimento, eu entrei de mão dada com o Geraldo. Ele virou e falou assim: amor, onde você tá? Aí o Geraldo olhou pra mim. Perguntava o tempo todo. Eu falei: eu tô na casa do Geraldo. Aí ele falou assim: logo imaginei. Tá vendo? Ele tava sacando, né? Aí ele virou e falou: mas você tá bonita? Aí eu falei assim: nossa, amor, eu tô de pijama. Ele falou: mas tá bonita. Aí ele pediu pro Geraldo água de coco, que estava assim, ele estava lúcido, né, nesse muito dia, né, e ele falou assim: me dá água de coco, que estava ali, aí estava gelada, ele pediu para pegar uma natural, aí o Geraldo pediu, pegou, deu a ele, aí ele pediu também para ficar molhando a boca dele com água assim, aí me deu a mão, aí ele falou: Geraldo, assim, você cuida dela pra mim. Ai, meu Deus. Eu não consigo lembrar disso. O Geraldo falou: meu irmão, o pedido seu é uma ordem. Pode me deixar que eu vou cuidar dela. E aí entrou uma médica porque ele estava tossindo para fazer um negócio, um procedimento nele. Aí eu falei: eu vou sair. Ele falou: bobagem, amor, fica aí que vai dar tudo certo. É bobeira que você vai ver. Aproveita, dorme aí, nessa cadeira. Só que eu não tinha clima para eu dormir. Bom, olha, vamos girar, a gente volta já, e aí o Felipe e o Vlad comentam isso e vamos falar do Geraldo Luiz, tá? Em um minutinho. Bom, de volta aqui ao nosso programa, só para falar, esse apelo que o Marcelo fez para o Geraldo Luiz, cuida dela para mim, e ele respondeu para o Marcelo: seu pedido é uma ordem, eu vou cuidar mesmo, e já está cuidando, porque esse curso todo que a Lu tem que fazer por 8 meses para se profissionalizar em coloração de cabelo, é ele quem já vai pagar, quem já está pagando, então ela não está nesse sentido desamparada pelo amigo. O pedido foi feito e já está sendo atendido, tá certo? Muita gente falando: mas a Lu, acho que ela não está dizendo a verdade porque ela não derramou uma lágrima. Eu falei: olha, gente, estou falando para vocês que sentimento, tem muita gente que chora por dentro, né? E é a mais absoluta verdade, porque vocês viram, Suzane von Richthofen assassinou os pais e estava chorando no velório. Então onde é que está a verdade? Existem lágrimas de crocodilo. Então ela chora em seco, primeiro porque ela estava em choque, ela estava traumatizada, ela não queria realmente chorar diante das câmeras, e outra coisa, estava tudo travado, só no final que vocês viram que aí ela desestrutura mesmo, aí as lágrimas aparecem. Mas não é sinal de sentimento você ter lágrimas ou não, que é aquilo que eu falo, as pessoas também choram por dentro, e esse é o caso alma, dele, né? Da alma, realmente, alma, né? Contatos? Olha, de segunda a sexta, aqui no A Tarde é Sua, com os bafões, e meu Instagram Felipe H. Campos, e Felipe Campos Campos é o Facebook.com
até segunda, gente. Exatamente. Ah, e se o Geraldo tiver que falar, é claro que ele vai falar para a emissora dele, né? Fala. O Bruno Peruca, repórter batizado por Marcelo Rezende, anunciou a saída do programa que era do jornalista. O futuro dele no O Buchicho. Tá certo, gente. Beijo, obrigado pela companhia, bom final de semana. Tchau. Né? Porque a gente tem a informação em ponto final. Pode xingar, pode sapatear, pode tirar a roupa, pode fazer o que quiser, pisar em cima, ficar louco, enfim, porque nós temos a informação. Então faz, só que como você disse isso, eu aprendi muito com você durante essa minha trajetória, com você, é que a verdade sempre aparece. Mas isso com certeza, né? E o tempo é o senhor da verdade, realmente. Então, nessa situação toda triste, vocês viram o que foi mostrado ontem aqui no nosso programa. Tem a história da chave, da fechadura, né? Que também foi onde houve uma contradição muito séria aí. E vocês vão ver agora, se você não viu ontem, como é que ela descreve essa história. Porque realmente tudo aconteceu muito antes do Marcelo ter falecido. Vamos ver. E aí, que eu não vou entrar a fundo, até em respeito ao Marcelo, pela memória do Marcelo, não vou. Prefiro pular esse terror que eu vivi, né, desde quando ele foi internado. Mas foi uma briga ali, não foi? Foram pra cima de você, não foi? Sim. Tá. E aí eu só conseguia... nesse dia, né, que ele foi internado na terça-feira, depois desse episódio, eu pedi para que me levasse embora. Eu não queria mais ficar ali, então eu não consegui ver ele mais, né? E me tiraram dali. Eu falei, eu preciso pegar as minhas coisas para eu poder sair. Eu não quero ficar ali. Hospital, isso eu pedi para sair dali e me tiraram, né? Os assessores do Geraldo me tiraram dali, inclusive Dali o próprio do Geraldo, hospital. do hospital. Tá. Porque eu não queria mais ficar ali naquele não tinha momento. mais ambiente, né? Não, eu não queria ficar mesmo naquele momento. E nós fomos, eu, Geraldo e os assessores, fomos embora. Isso já era tardinha, assim. E aí eu falei, eu preciso pegar as minhas coisas. E aí nós fizemos isso. O Geraldo perguntou, quer pegar depois? Eu falei, não, meu amigo, eu quero pegar agora. E aí, como o Geraldo tinha biometria... Ah, você está falando pegar suas coisas da casa dele? Você saiu do hospital disposta a pegar suas coisas e ir embora? Sim. Porque pelo que aconteceu lá. Eu não preciso. Acho que, né? Enfim. Não. Fica à e nós fomos, eu estava no carro do Geraldo, que é o mesmo carro que o Marcelo tem. Tá. Então eu não entrei na casa do Marcelo com o carro do Marcelo. Eu entrei com o Geraldo, porque ele tinha biometria, acompanhada de mais 4 assessores do Geraldo. E fomos para poder retirar as minhas coisas. Claro. Quando nós chegamos lá, a casa estava ok, a chave, eu entrei, a porta principal. Mas quando nós chegamos para poder pegar a mala, porque quem mora com uma pessoa há 5 meses, não tem pouquinha coisa. Lá. Exatamente, você mudou para lá, né? Então, eu me olhei, quando eu olhei, olhei para uma assessora e falei assim, vamos ter que pegar a mala, vamos lá, e fomos. Inclusive, de imediato entrou só eu e ela. Sônia, quando eu comecei a pôr a mão nas maçanetas que davam acesso onde tinha mala, estava tudo trancado. Quer dizer, a porta principal abria, estava aberta, mas dentro da casa estava tudo trancado. Tudo trancado. Eu não tinha acesso. E esse dia ele tinha sido internado. Na terça-feira. Não tem a ver com aquela história que eles contaram, que eles colocaram fechaduras depois que o pai morreu. Não. Então eu precisava de bala. Claro. Aí procuramos até saco de lixo, saco de... Não tinha, estava todos os acessos trancados. Eu falei para a assessora, chama o Geraldo. Ela me viu chorando muito. Claro. Não sabe, ficou meio, né? E chamou o Geraldo. Aí ele veio, calmo, porque me viu daquele jeito. Sim. Olhou para mim e falou, calma. E aí
nós pegamos as minhas coisas no braço. E botando na mala da... Eu sei que você teria algumas novas informações do que se trata. Então, na verdade, Sônia, antes de começar, a gente, boa tarde. Eu acho que, Sônia, parabéns. Eu acho que você já foi mais do que elogiada. Eu acho, com esse furo. É um trabalho de toda uma produção que merece todo o meu respeito. Toda uma equipe da qual vocês fazem parte, todo o meu respeito, toda minha admiração. Mas vamos lá. É o seguinte, hoje o que mais me chamou a atenção foi a questão dos R$5.000, da compra do celular. Quando eles fizeram, por aí você vê como o negócio é tão baixo, é tão inescrupuloso a situação, não eles eu estou dizendo, mas você percebe como é rasteira, porque eles tiveram todas as oportunidades durante a entrevista de falar assim, olha, uma coisa que me chateou, de repente poderiam ter entrado nessa história. Uma coisa que me chateou foi quando meu pai esteve internado, ela foi lá e comprou um celular de R$5.000. Eu não gostei dessa atitude, porque eles tiveram todas as oportunidades para comentar sobre isso. Agora eles esperam ela ter um direito de resposta para jogar primeiro na entrevista, falar, não, tá tudo bem, ela é super bem-vinda. Reconhecemos a importância dela na vida do meu pai. Eu sei que meu pai gostava dela e de outras mulheres, enfim. Porém, ela sempre será muito bem-vinda aqui. Não, espera, já que já está com a oportunidade na mão, já lá com um cabrinho na tua frente, abre a história, fala a verdade, olha, nós não gostamos por isso, isso e isso, e ponto final, entendeu? Agora esperar ela vir para depois jogar isso, me desculpe, quem cai em credibilidade realmente são os filhos, não ela, porque ela está no papel dela, ou seja, de viúva, de namorada, ou seja, de qualquer outra coisa que vocês queiram chamar que o valha, mas ela está no direito dela, ela pode realmente se expor. Agora, existem muitas coisas chegaram para mim ontem, muitos boatos, enfim, muitas historinhas que começaram a brotar, sabe? E uma das histórias que me chamou muito a atenção ontem é que existe uma possibilidade da filha do Marcelo Rezende, a Patrícia, não ser registrada pelo pai. Então isso significa o quê? Ele aceitou a filha, eu falo de novo e friso, uma possibilidade, tá? Dela não ser registrada pelo pai. Por quê? Porque ele a reconheceu amistosamente, como se fosse recebeu ela em casa, ela é a cara dele. Sim, ela é a como cara negar, dele, é a sim, cara isso dele. sim. Mas isso não, tanto que ele mesmo falava, né, minha filha, tá aqui, ele reconheceu. Sim. Mas se a gente fosse levar realmente pro lado jurídico da história, como eles estão fazendo tanta questão, como que fica essa interrogação também, sabe? E outra coisa que também é bom, Vladimir, para você, para nós aqui do A Tarde é Sua, que a gente trabalha muito afinco para fazer esse programa acontecer também, obviamente, né, sem dizer com a maestria da apresentadora, eu acredito muito da seguinte forma. Isso foi bom para aqueles que ficaram chacoalhando a gente, caçoando das nossas histórias quando nós trazíamos para o ar, falando sobre tudo que estava acontecendo, só que nós noticiávamos, mas nós não falávamos, não é que nós não falávamos a verdade do que estava acontecendo. Nós poupávamos algumas atitudes em respeito a algumas informações, em respeito ao próprio Marcelo Rezende. Sabe, em prol à família, em prol aos filhos. Então, quando nós falávamos, todo mundo caía em cima. Bando de... estão maluco, estão inventando, caçoando, e enfim, falando que a gente estava até dando barrigada no programa. Agora, vocês viram a verdade, né? Então, porque tudo que nós dissemos aqui, enquanto a internação do Marcelo Rezende, foi realmente desvendado ontem. Né? Então agora percebam que não adianta ficar fazendo campanhazinha em internet, indo atrás dos outros, ou então confiando demais em algumas outras pessoas também. Vocês podem confiar também o que vocês quiserem, porém a gente trabalha com afinco. Eu acho que é isso que vale a pena, sabe? É isso, Sônia, eu acredito muito, eu precisava fazer esse desabafo, porque... E que desabafo. Porque realmente não foi fácil, entendeu? A gente sabe, porque quer ou não, você começa a receber ataque em internet, mas a gente...
eu acho que a melhor coisa que existe é a gente ter a informação. Eu também. Olha, ri para não chorar de verdade, viu? Bom, voltando aqui ao nosso assunto, Vladimir Alves, daqui a pouco a gente vai falar da história da ameaça. Então, essa questão da chave, né, da fechadura, as pessoas estão também se manifestando através das redes sociais. Sim. E estão falando, tem gente falando assim, mas filhos são para sempre. Mas gratidão também. Sim, amor também, claro. né? Tanto filhos quanto Olha, pessoas, a gente não humanidade. Tá discutindo dor de filhos, Sim, luto de filhos, nada disso. Isso a gente já tinha falado lá atrás, né? Maior respeito por isso. Agora, o que se formou por trás, aí a gente fala para vocês e também se posiciona. A opinião é livre, né? E aí a gente questiona esse tipo de comportamento. E quando ela diz no final, e ela está sendo sincera, se fosse meu pai, eu teria dito pelo menos muito obrigado. A gente até tinha comentado isso aqui, era o mínimo, muito obrigado, Existe uma coisa chamada gratidão, né, que eu acho que isso cabe em qualquer lugar. Se fosse meu pai, eu teria chamado, não teria só dado um celular. Se eu tivesse condições, Exatamente, né? Eu teria dado um celular, eu teria chegado e falado, o que você está precisando? Eu sei que você abdicou. Eu posso fazer por você? O que eu posso fazer por você? Você não pode me dar essa resposta agora? Vai, pensa, daqui uma semana a gente se fala novamente. Porque eu acho que isso realmente é você ser grato. Eles perderam o pai, parece que perderam a educação e a referência de absolutamente tudo, sabe? Porque onde já se viu, a menina abdica a sua vida, fica 5 meses com ele. Não interessa se todo mundo fala, ficou um ano e meio, não interessa. Ela disse que desde fevereiro, janeiro de 2016. Então, ponto. E tem isso como que provar, vale, né? né? E tem como provar. Então, o que acontece? A partir daí, eu acredito que nesses 5 meses que ela cuidou e ela realmente abriu mão da vida dela para cuidar do Marcelo Rezende, eu acho que é isso. Agora é falar, aí você vê a mesquinhez, sabe? Você não, é mesquinhez você discutir um celular no valor de 5 mil reais. Para se comunicar com o pai. Para vocês verem quanto que vale 5 mil reais. 5 mil reais hoje em dia é o valor de um celular. Entendeu? Foi isso que ela valeu na cabeça dos filhos, foi isso que a Lula Certa valeu para eles. É triste, porque é triste, né? Isso tudo que vem acontecendo, porque assim, é isso que o Felipe falou, não tem uma humanidade, não tem uma gratidão. A pessoa que conheceu o seu pai, teve com ele uma história de amor, um relacionamento, ele pede para que ela venha para São Paulo, que conviva com ele, ela abre mão da família, abre mão da filha, fica entre São Paulo e Rio, quando a filha pode vir por causa do colégio, vem para cá, quando ela pode. E aí nos últimos dias que ele precisa desse tratamento, precisa de pessoa para ir, porque para ir buscar o medicamento e para ir buscar o aparelho foram 80 mil reais. Exatamente, ela foi sozinha. Você não entrega 80 mil reais na mão de quem você não confia. Ela levou o cartão. Ela levou o cartão, mas de 80 mil. Mas você concorda? Agora, se ela quisesse, ela compraria 15 celulares lá fora. Baixar da empresa de telefonia. Lógico, né? Lógico. Mas você confiar, tá aqui, vai lá, tem 80 mil, vai lá e compra o meu remédio, compra o meu... Porque quem foi? Foi ela. Ele escolheu a Lula Cerda. Sim. E aí, nos últimos tempos, ela não tocou nesse assunto, mas foi uma coisa que me comoveu muito, essa questão dele estar impossibilitado de tomar banho, de ele ter que ser... faz parte do ser humano, a pessoa come, a pessoa tem que fazer as suas necessidades. E ela limpar com lencinho umedecido. Você quer maior gratidão, maior prova de amor e respeito ao próximo? Aí chega outra pessoa e vem falar de celular. Agora essa maluquice de colocar ele dentro de uma salmoura, que negócio é esse, gente? Esse povo tá maluco, sabe? Isso eu não sei. Carrega, leva pro hospital. Marcelo, não é churrasco você pegar uma pessoa e enfiar dentro da salmoura. Eu nunca ouvi falar nisso. Leva a pessoa pro pronto-socorro. Sabe, é muita irresponsabilidade. Essa história, ela tem detalhes esse é um outro lado da de responsabilidade. Esse é um outro lado da história, esse tratamento alternativo, que com certeza vai render muita reportagem. E que, Sônia, já está sendo investigado. Já está sendo investigado, já está sendo investigado e talvez no domingo tenhamos alguma notícia a respeito disso. Exatamente. Nada vai ficar impune.
Não pensem que morreu por aí, falar que foi só aquilo. Não, essa além história da Lula Lacerda, tem desdobramento. Além da Lula Lacerda, algumas coisas muito sérias também acontecendo em toda a história do próprio programa do Cidade Alerta. Sim, e assim, gente, essa história do tratamento alternativo, a gente sabe, o Vlad está falando aí, que está sendo investigada e vai ser alvo de uma reportagem especial, né? Que logo, logo vocês vão ver no ar, não vou falar mais nada do que isso, mas o pessoal não perdoa, acha que realmente houve, no mínimo, omissão e irresponsabilidade, como estava falando o Felipe, e a coisa vai ser levada até as últimas consequências, inclusive para evitar que outras pessoas possam passar pela mesma situação que o Marcelo passou. Então, essa parte já não nos diz mais respeito, é uma coisa de investigação e que está sendo feito pelo pessoal que é especialista nisso mesmo. A gente só está avisando que vocês vão saber e que essa história vai até o fim. A morte dele, da maneira como aconteceu, né? A decadência física, como ela veio se mostrando cada vez mais poderosa nessa reta final, e isso não vai ficar assim. Então, aguardem, a gente está só avisando vocês. Bom, teve a história que ela falou, eu não sei se a gente tem aí esse trechinho, que ela chegou a receber uma ameaça se ela desse uma entrevista. E ela fala, no momento que ela está conversando com a gente, ela fala, eu posso mostrar isso. E ela realmente deixou pra gente, para que mostrássemos para vocês. É esse trecho que ela está falando ou não? Então vamos ver, vamos ouvir ela falar primeiro, antes da gente ler a coisa? Não? Vocês não separaram o trecho? Tá bom. Olha aqui, no celular, né, pelo Zap, primeira pessoa diz assim para ela, é um dos filhos, tá? Oi, Lu, na emoção do momento, a Marcela, que é outra filha, esqueceu da senha do cartão da Previdência do meu pai. Você relembra para mim, obrigada? Ela fala, sim, claro, e ela passa a senha. Isso quer mostrar o quê, gente? Que eles sabiam como estava tudo nas mãos dela e como pediam para ela. Sabe? Eles pediram a senha do cartão da Previdência do pai, que estava nas mãos dela, porque estava tudo nas mãos dela. E ela prontamente disse, sim, claro. E ela passou o número, a gente tem um número claro que nós dublamos aí para vocês. Aí tem uma conversa de áudio e aí, né, vem essa parte aí. Lu, tô assistindo a Rede TV. Aqui, ó só. Você sabe que agradeço a companhia que você fez ao meu pai. Mas se você dar entrevista, teria que ser der entrevista, eu vou acionar o meu advogado. Tá vendo? Isso não é uma ameaça? Isso não é uma pressão para que ela não desse nenhum tipo de entrevista? Por quê? Por que os filhos podem falar e ela não podia contar o lado dela dessa história? Então, é uma ameaça de processo. Aí vem e diz, você sabe a importância que eu dei, é a mesma coisa falada na entrevista. Morde a sopa. Se der entrevista, eu vou acionar o meu advogado. Ela não viveu com ele, ela não cuidou dele, ela não pode falar em relação a absolutamente nada. A versão oficial é a dos filhos, só que não colou, né? Não colou com pressão, sem pressão, não colou. E tudo veio à tona realmente. Então, tá aí. Isso é coisa que se faça, sabe? Que Deus me livre. E mostra como eles sabiam que ela cuidava de tudo, que ela tinha todos os cartões e como ela passava todas as informações. E se ela quisesse ali, ela poderia falar, não vou passar. Exatamente. Vocês viram, ela passou na hora que eles pediram, na hora. Gente, olha, vamos ficando aqui. Olha, onde a gente parou, deixa eu só mostrar que tem uma postagem da Lu hoje, ela se manifestou não só naquela resposta ao filho, no caso do celular, mas também postou uma mensagem que, né, meio enigmática, mas um belo sorriso abre portas, mas é o caráter que as mantém abertas. Uma ótima reflexão. Inteligência para poucos e sabedoria para muitos, escreveu ela, mandando um recado, mas sem especificar para quem. Para bom entendedor, bingo é letra, certo? Os fãs. Aí, ó, como ela postou, um belo sorriso abre portas, mas é o caráter que as mantém abertas, e isso é a mais absoluta verdade, viu, gente? Bom, olha, falando, você terminou de falar o que você queria falar? Terminei. Tá, porque tem a história tem essa história da mensagem que deixaram para ela, eu acho que isso ficou esclarecido, né? Como eles tinham noção de tudo que ela fazia realmente e como ela passava para eles tudo aquilo. Caminhonete.
Porque vocês conseguiram abrir a porta para você pegar as suas coisas? Você pegou... O acesso principal da casa e o quarto estavam abertos. Justamente, retira suas coisas. Entendi. Eu O não sou resto burra. todo da casa trancado. Tipo, Retira as suas coisas. né, eu tenho 45 anos de idade, ninguém precisa me ensinar. E aí eu vendo aqui, Porque você não tinha como pegar uma mala. Não Nem tava- um saco de lixo. não tinha. E assim, pessoas que comprovam isso, que viram. Quando eu vi o Geraldo chorando, eu, Começou a chorar também. porque se eu entrei ali dignamente, eu tenho que sair dignamente. Claro. E eles botando as minhas coisas na mala, porque não tinha onde botar. E eu, Porque era exatamente a informação que a gente tinha, que você chegou com o Geraldo, 2 assessores, né, tiraram as coisas e saíram de lá chorando, que o Geraldo saiu de lá chorando Saiu mesmo. de lá E foi chorando. exatamente isso, como a gente falou. foi. E aí ele E que vocês estavam carregando as coisas foi mesmo, nos de braços. braço. Então eu entrei acompanhada. Para amanhã ou mais tarde não falar que eu entrei, Claro, né? claro. E na verdade eu não consegui nem pegar, ter acesso a mala nenhuma. Porque 5 meses eu tinha bastante coisas lá para serem retiradas. Tem coisa minha até que ficou lá, que eu nem sei, mas porque eu guardava coisas também no quarto dele, no closet, enfim. E aí nós pegamos as coisas nas mãos, nos braços, eu e o Geraldo e mais os assessores, e fomos colocando no porta-malas do carro dele. Então, Porque de lá você ia para casa do Geraldo, Sim. é isso? Tá. não tinha mais sentido eu ficar lá. Primeiro porque ele não estava, e aquilo ia me dar um vazio enorme. Segundo porque eu estava me defendendo, Claro. né? Prestaram bem atenção, estava se defendendo. Pois é. Né? Tinha alguma coisa ali que depois foi configurada numa ameaça, que ela tem como provar que foi realizada e já a gente vai mostrar para vocês também, tá? Mas agora vamos aliviar, falar de coisa que é legal falar de aqui coisa para sua boa, né? vida, coisa boa. Vamos falar ver os destaques do Rede TV News com a jornalista Salete Lemos. Boa tarde, Salete. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. O Rede TV News começa já, 7h30 da noite, hoje comigo, Salete Lemos, e com Boris Casoy. Nós vamos mostrar para vocês como foi o dia no Rio de Janeiro, depois que as Forças Armadas deixaram a favela da Rocinha. Segundo o ministro da Defesa, Raul Jungmann, a permanência do Exército na comunidade não é mais necessária, porque tivemos a fuga do traficante Rogério 157. Agora, mesmo com a saída dos militares, a população segue tensa. Você vai ver também, traficantes metralharam um fast food na zona norte do Rio de Janeiro. Dentro do estabelecimento estavam crianças, adultos e idosos. O motivo de tanta violência? A recusa de um funcionário em entregar 40 sanduíches de graça aos bandidos. Agora, se você pensa que já viu de tudo, olha só essa história que aconteceu em Guarulhos, aqui em São Paulo. A polícia investiga uma série de roubos de rodas e pneus no aeroporto de Cumbica. Nos últimos 5 dias, 5 carros apareceram assim, como você está vendo. Os detalhes desta e outras histórias você acompanha no Rede TV News, comigo e com Boris Casoy, 7h30 da noite. Nós esperamos você. Tá ok, Salete. 7h30 da noite, Salete Lemos, Boris Casoy, Rede TV News, os destaques do Brasil e do mundo, né? Eu fico pensando, você chega cansado de viagem longa, voo, alfândega, aquelas coisas, vai para o estacionamento, louco para pegar seu carro e ir embora para casa, não tem pneu. Não tem. Não tem, tá lá, levaram. Como é que pode, gente? Onde mais a gente vai chegar? É Paga-se tão complicado, caro, viu? né? Exatamente. Aí você vê todo mundo, não precisa mais do exército, tô lá na Rocinha, não é porque o chefão foi capturado, é porque ele fugiu, entendeu? É tudo, é como se falou, é o cachorro, não, é o rabo abanando. É o poste fazendo um xixi no cachorro. No cachorro, é o rabo abanando o cachorro.